Olá pessoas, mais um vídeo aqui da coluna Estude Comigo, certo? A gente vai terminar esse livro aqui até enjoar de ver esse livro, né? Analysis Techniques for Race Car Data Acquisition, Second Edition, do George Seegers. No vídeo passado a gente continuou o capítulo 7, que é o capítulo que fala de cornering, ou curvas, né? Que traduzindo para o português seria contornando curvas, né? E hoje nós vamos continuar e terminar esse capítulo, que se não me engano faltam só dois tópicos, que são exatamente dois tópicos, que é o Vehicle Balance with Yaw Rate Sensor e Front and Rear Lateral Acceleration. Faltam só esses dois tópicos para a gente terminar esse capítulo. É um capítulo um tanto longo, foi, deixa eu ver, 139 até a 166. Foi aí umas 28 folhas, né? Um pouco longo. Bom, recapitulando como é essa playlist, né? Eu leio em inglês e comento em português as explicações dadas pelo autor e a minha compreensão também acerca do assunto, né? É isso. Acho que não tem mais nada para pontuar, né? Não. Então, vamos para os tópicos. Bom, tópico 7.6, Vehicle Balance with a Yaw Rate Sensor. The vehicle's angular rate of rotation around an axis perpendicular to the ground through the center of gravity can be measured with a gyro. This is basically the rate of change in a heading or yaw angle. Bom, hoje a gente vai falar, né, nesse tópico, ele vai falar do sensor de yaw. Yaw é um dos movimentos que um corpo pode fazer, né? Por que eu digo um corpo? Porque pode ser um automóvel, pode ser um avião, pode ser um barco, um jet ski, um carrinho de rolimã, né? E o que é que caracteriza o movimento do yaw, que em português seria um movimento de guinada? É o movimento do veículo, do corpo, em torno, né, do seu eixo perpendicular ao centro de gravidade, certo? Então é um eixo vertical que intercepta o centro de gravidade do veículo e vai até o chão, é um eixo imaginário, né? E o veículo vai girar em torno desse eixo. E esse movimento é o chamado movimento de guinada, certo? Existem sensores para isso, né? Os acelerômetros, ele chama aqui de gyro, né? Eu confesso não conheço, né? Eu creio que seja um acelerômetro, certo? E basicamente o que esse sensor informa é a taxa de variação, né, dessa guinada, né, o quanto o veículo está girando em torno do seu eixo, né, com que velocidade ele está guinando para um lado ou para o outro. E aqui ele mostra essa foto que entrega bem a explicação, né? Eu tenho aqui, quando eu tenho essa gravura, né, significa o centro de gravidade do corpo, certo? Então o yaw é o movimento que vai girar em torno desse eixo aqui, do eixo que perpassa, que intercepta verticalmente o centro de gravidade do veículo, né? Aqui é assim, quando não é avião, é cachorro, ou então uma oscilação na internet, ou então meus bocejos, porque são 10 horas da noite e eu estou um pouco cansado.
Então vamos lá, continuando no capítulo 7, né? Já sabe o que é guinada, já sabe o que é yaw, já sabe o que é taxa, né? Sua taxa de variação. Então vamos ver o que ele vai dizer mais sobre isso. In the previous section, methods for determining if a car is understeering or oversteering, i.e. to determine the balance state of the car, were reviewed. Yaw height measurements show how this balance state is changing. A vehicle that is beginning to oversteer experiences an increase in yaw rate, whereas understeer causes a decrease in yaw rate. Importante isso aqui. Vou deixar rachurado aqui porque acho importante. Se vocês estão estranhando a forma como eu olho para o lado, é porque eu uso notebook e eu tenho uma TV aqui do lado, onde eu estou lendo o livro. Decrease, a redução. Vou deixar isso aqui que é para eu facilitar. As anotações é sempre bom para dar uma fixada. Ok. Diz nesses dois parágrafos, né, aqui, que já foi se determinado como se avaliar se o veículo está tendo sobreesterço ou subesterço, né? E já foi até revisado isso. Se você viu os vídeos anteriores, você percebeu, você aprendeu isso, né? Só que essas medidas de guinada, né, esse momento, né, esse giro do veículo em torno do próprio eixo, caracterizam a forma, como é que eu posso dizer, a velocidade na qual o veículo está sofrendo substerço, né, ou sofrendo sobreesterço, né? Esse é o valor desse canal, né, desse canal matemático, né? E uma das coisas que ele vai avaliar mais na frente ele vai comparar o valor medido pelo sensor, né, com o valor teórico, que é o valor que você calcula através de fórmulas, usando também os dados da telemetria do veículo. E ele vai verificar a variação no, no balanço do veículo, ele vai quantificar isso através da diferença desses valores. In the steady state maneuver, a vehicle changes heading at a rate of omega, né? Essa letrinha aqui é a velocidade angular, né? Geralmente omega, the angular velocity, depending on its speed v and a corner radius r, as defined in equation 7.10. This equation is omega v over r, ou seja, ele já está descrevendo aqui algumas equações importantes que serão utilizadas. Bom, a primeira delas, velocidade angular, ômega, né, é a velocidade linear sobre r. Continuando. Substituting equation 7.4 for corner radius gives in 7.11 gives the equation 7.11. Ele vai pegar a equação dada para se definir o raio de curva. Então ele vai substituir aqui dentro. E aí ele vai encontrar que a velocidade angular é o G lateral sobre a velocidade linear. Attitude velocity, omega ATT, now can be defined as the difference between measured yaw height
and angular velocity. So omega ADD equal R minus omega. That is equal R minus G lat over V. Ou seja, essa atitude, né? Essa velocidade de atitude, né? Como se fosse a atitude que o veículo tem na resposta aos comandos, né? Ela é dada por R, certo? Que é a taxa de yaw, né? O yaw rate, que é a taxa de guinada medida pelo sensor, né? Que está instalado aqui. O sensor ele vai instalado o mais próximo possível do centro de gravidade, certo? Do veículo, né? Então, esse é o valor medido pelo sensor, menos o calculado, que é esse daqui, ou seja, o theoretical, né? E o nome dessa comparação, né, a change in balance, o nome disso é a atitude do veículo, né? É o que é usado para medir a atitude do veículo, que é quando você tem um veículo que é muito rápido para responder aos inputs dados no volante, né? O que eu quero dizer com inputs? Inputs são entradas, né? Então seriam o que o piloto faz com o volante, né? E o quão rápido o veículo responde a isso. E aí ele começa já aqui. Então ele começa já aqui com um exemplo, né? Vamos lá. Eu dou umas paradinhas porque eu estou olhando o status da conexão aqui. Vez ou outra eu fico olhando. Então vamos lá. In Figure 7.30, a graph illustrates attitude velocity for the indicated corner on Bahrain Grand Prix track. Bahrein, essa pista do Bahrein é a mesma pista da Fórmula 1. Né? Algumas categorias de GT também correm lá. Né? Because later acceleration is logged in G's and speed uh, in G's and speed in kilometers per hour, equation 11 is modified into a mathematical channel to express angular velocity in degrees per second. Aqui, a gente no vídeo passado viu algumas alterações da equação com alguns escalares para alteração de unidade, né? Isso é muito comum na engenharia, né? Nem sempre você tem os dados já na unidade certinha, então você tem que já fazer as alterações na forma. O nome disso é análise dimensional, certo? Tem isso em algumas cadeiras da engenharia, principalmente ali por termodinâmica, mecânica dos fluidos, você sempre aprende análise dimensional antes. G é quando você calcula uma aceleração em função da aceleração da gravidade, que é 9,81. Foi por isso que ele botou 9,81 aqui. Quando eu tenho essa aceleração é de 1g, é que essa aceleração é 1 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, para você não ficar repetindo metros por segundo ao quadrado, você divide por 9,81 e chama aquilo ali de g. Certo? Embaixo, o outro escalar é para compensar a velocidade que está em km por hora. Provavelmente ele está botando em metros por segundo. Né? E aí eu tenho 57,3 ali também, que é para fazer um compensamento geral de todas as unidades. Né? Finalizando a análise dimensional. Then, the result then is subtracted from the measured yaw rate to give the attitude velocity. A positive value, yaw rate bigger than angular velocity, means the vehicle tends to oversteer, and a negative value, yaw rate lower than angular velocity, indicates a vehicle with understeering tendency. Vamos revisar uma coisinha aqui. Ele usou alguns nomes aqui, ele define logo aqui, e isso pode confundir. Então, por isso que eu vou voltar a falar um pouquinho mais. Ele fala o yaw rate, actual yaw rate, isso aqui é o medido pelo sensor, e o theoretical value, certo? Então, vou até deixar aqui rachurado.
medido pelo sensor. E aí eu tenho o valor teórico, que é o calculado de equações. Equações o que? 7.11, 7.10 até 7.12 a 13, eu acho. 7.13. Certo, por que eu coloquei isso aqui? Porque aqui ele fala o valor teórico, depois ele começa a chamar de velocidade angular. Velocidade angular de quê, gente? Do carro, certo? Então, o yaw calculado, ele chama de velocidade angular, porque senão ele vai repetir yaw muitas vezes no parágrafo, né? E aí ele calcula a attitude velocity, que é esse change in balance, né? Can be quantified by actual yaw rate, está aqui, o medido, measured, né? Comparing to a theoretical values, with a similar calculation. E aqui ele me dá finalmente a velocidade angular. Então, se eu tenho, aí aqui ele vem e me diz, se eu tenho o yaw rate medido, né, pelo sensor maior do que a minha velocidade angular, que é o quê? Isso aqui é o yaw rate calculado por fórmulas, né? Eu tenho que a velocidade eu tenho que o veículo está tendo um comportamento tendendo ao sobreesteço, que é o que? Quando o carro sai de traseira, sendo bem vulgar aqui, né? Bem direto para não tomar muito tempo, porque nos outros vídeos a gente já deu a definição teórica do que é oversteer, do que é understeer. Dá uma revisada lá, né? Aí o valor, e quando eu tenho o yaw rate menor do que a velocidade angular, ou seja, que a atitude, né, a velocidade de atitude é menor, ela é negativa, né, porque se esse daqui é menor do que esse, então vai ser negativo, né, então significa que o veículo está sofrendo um understeer, ou seja, ele está saindo de frente, né, ele está tendendo a passar direto na curva, certo? Então eu estou mostrando isso de novo, porque ele muda um pouco a nomenclatura no texto e você fica meio perdido às vezes. Por exemplo, você fica meio perdido porque você não conhece ainda, pelo menos no meu caso, que estou aprendendo agora, você não conhece ainda alguns nomes. Por exemplo, balance, vamos calcular o balance of the car, né? O balanço do carro. É o the understeering angle, é o ângulo de subesteço. Então ele chama de balance, ele começa de understeer angle, depois ele chama de balance of the car. Você fica meio perdido nisso aí, porque se você não se ligar logo disso, porque no texto ele não diz diretamente, é isso, é a mesma coisa. Eu vou chamar agora de balance of the car. Mas se você pega pelo texto, pelo contexto que ele fala, né? Então vamos seguir. The example in figure 7.31 shows a car going through a double apex left-hand corner. O exemplo ele mostra um carro contornando uma curva que tem um ápice duplo. O que é ápice duplo? É que o ápice é o ponto da curva em que o veículo vai tocar a parte interna. Então, se ele tem um ápice duplo, essa curva tem dois pontos no qual o veículo vai tocar a parte interna. Geralmente são curvas muito longas. Muito longas não, são curvas assim, são curvas longas, onde eu tenho dois raios praticamente. The picture channel are speed, yaw rate, angular velocity and attitude velocity. Ou seja, 4 parâmetros a figura vai ter: a velocidade, a taxa de guinada medida, a velocidade angular e a velocidade de atitude. From this last channel, we can see two main balance issues. Ele diz que tem dois problemas que podem ser determinados, verificados nesse gráfico. Então, vamos olhar, vamos dar um zoom. A gente tem que olhar bem de perto mesmo. Vou afastar aqui. Deixa eu ver se tem uma aula aqui em cima. Não. Então vá. Aqui, attitude velocity, certo? Outside wheel steering angle. Lembrando, né, que geralmente a gente coloca
para verificar. Se a gente quer analisar uma curva, a gente vai colocar a velocidade ou o ângulo de esterçamento da roda do lado externo da curva, né? E eu tenho aqui a taxa de guinada, né? Ele diz aqui que esse carro está sofrendo dois problemas, né? Vamos tentar identificar, né? Bom, tenho aqui essa curva aqui do Bahrein, a última curva, inclusive, né? Deixa eu ver, então aqui tal, tá girando, a roda está sendo esterçada, tem um pico aqui, depois eu volto, aí aqui a minha velocidade de atitude ela é positiva no começo, ou seja, o carro está tendendo, tem um comportamento tendencioso ao sobreesterço, né? E aí eu tenho dois momentos aqui onde provavelmente ocorreu um opposite lock, ou seja, um contra-esterço, né? Quando eu viro para o outro lado para corrigir uma saída de traseira, né? Eu tenho leves pontos onde fica negativo, então talvez em algum ponto em que a dianteira deu uma derrapada, mas não tão significativos como eu tenho esses daqui. Veja aqui, ó, corrige, volta para o neutro, depois corrige de novo, né? Parece um sobreesteço de final de curva. Tô tentando aqui ver o que é que eu entendo disso aqui, né? Não sei, posso estar errado. Aí eu vejo aqui uma taxa de guinada que cresce no fim da curva, veja, ó, porque aqui é onde ele está virando, certo? Ó, aqui é onde ele está virando, ele vira, atinge o máximo de ângulo da roda, depois está retornando o volante, né? Vocês não acham isso aqui muito linear, aproximadamente linear, não? Eu tô achando, certo? Então, eu tenho aqui, claramente eu tenho uma saída de traseira no final da curva e me parece, não sei, porque aqui está positivo, né? Às vezes tenho a impressão de que o carro está sofrendo um leve substerço na entrada e um sobresterço na saída, né? Então, vamos ver o que ele diz. On corner entry, where the car starts to yaw, develop a slip angle, attitude velocity goes negative at first. But there is a significant positive peak, indicating that the rear wants to step out. Just before the second apex, a similar peak occurs. Cara, não consegui ver essa velocidade de atitude negativa. É essa foto mesmo? Ah não, ele tá falando da 7.31. Analisei a foto errada. Mas foi interessante olhar isso aqui. Vamos para 7.31 agora, a foto que deve ser analisada realmente, né? Bom, temos aqui realmente uma curva com dois apex, né? Dois ápices, né? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma esquecida um pouquinho no mapa e vamos olhar aqui no, no gráfico, né? Que é o que importa. Assim. Não que o mapa não seja importante, né? Mas vamos só resumir aqui. Velocidade está em preto, em vermelho. Em vermelho, o que tem em vermelho aqui? Tá muito ruim de ler. Atitude Velocity está em azul. Creio que em vermelho seja o yaw rate. Ah, e em amarelo, Angular Velocity. Então, eu tenho em preto, velocidade da roda externa, né? Em vermelho, o yaw rate. Em amarelo, Angular Velocity. E em azul, Attitude Velocity. Então, vamos ver. Está entrando aqui na curva.
E aí eu tenho aqui alguns acontecimentos. Vamos tentar entendê-los. Certo? Aqui ele está indicando que abaixo é understeer e acima é oversteer, acima dessa linha aqui, certo? Que é a linha de velocidade de atitude, né? Ou seja, relembrando, positivo é oversteer, negativo understeer. So, o carro está vindo, freou, certo? Começa a reduzir a velocidade, certo? E de fato ele sofre um leve substerço na entrada da curva, certo? E aí depois sai de traseira. Olha o grande pico aqui, né? Corrige, tem novamente uma derrapada na dianteira. Vamos ver também, ó o yaw rate aqui. Dá uma queda. Por quê? Porque o yaw rate ele cresce, ele é positivo quando tem um sobreesteço. Então, quando o pico do sobreesteço vem, ó, ele cresce junto, né? Então, ele acompanha a velocidade de atitude, né? Tem o mesmo sinal. E aí, o que se vê aqui, né? Porque isso aqui ainda é o contorno da curva. Ela é uma curva grande, é uma curva longa. E eu tenho dois raios diferentes, certo? O que se vê? Se vê uma oscilação do comportamento do veículo em substerço e sobre os terços. Pelo menos é o que eu acho. Porque olha a atitude velocity variando aqui, ó, toda hora variando, ó, positivo, negativo, né? Talvez isso seja até um equilíbrio do carro nesses pontos, e aí eu tenho uma saída de traseira repentina, que é quando o piloto está trazendo o carro para esse segundo apex aqui, que é a última perna da curva para sair dela, né? A gente confirma isso olhando no yaw rate, né? No canal de yaw rate, que é o vermelho, e a gente vê o mesmo pico positivo, ou seja, está realmente saindo de traseira. E no canal de Angular Velocity, que também está positivo, ou seja, está saindo de traseira efetivamente. É isso. Analisada a foto. Vamos ver o que ele diz. É o tópico logo aqui em cima, né? Ele diz que o veículo, no início da curva, né? In the beginning of the corner, the vehicle starts to yaw, developing a slip angle. Por que diz developing slip angle? Tá lembrado dos vídeos anteriores que a gente estava falando de slip angle? Quando eu esterço o volante, girei o volante, as rodas esterçam, a deformação no pneu gera o slip angle, o veículo começa a entrar na curva, ele gera um momento de guinada, né? Aí a traseira acompanha, porque o veículo está girando no próprio eixo, e aí gera o slip angle nas rodas traseiras e o carro efetivamente entra na curva. Aí a gente tem aquela relaçãozinha, né? Quem desenvolve slip angle primeiro? As rodas dianteiras ou as rodas traseiras? E quem desenvolve o maior? Isso vai determinar o balanço do carro também, certo? Então, fechando um parênteses, né? In the beginning of the corner, the vehicle starts to yaw. The attitude velocity goes negative at first, a gente viu logo no começo, but then there is a significant positive peak, indicating that the rear wants to step out. O que é step out? Derrapar, girar. Quer sair, a traseira quer sair, né, do traçado. Just before the second apex, a similar peak occurs. As with the equation for determining the understeer angle, this mathematical channel does not take into account the tire slip angles. Furthermore, to obtain an accurate result, the gyro must measure the yaw rate at the vehicle's center of gravity. Attitude velocity is again useful channel to overlay on a track map as illustrated on the map in 7.31. The two locations at the corner where the car starts to oversteer are clearly recognizable. Bom, finalizando o tópico, o que foi que ele quis dizer, né? Ele faz algumas considerações acerca deste parâmetro, né? Eita. Da velocidade de atitude.
Por quê? Porque são parâmetros que não estão contabilizando o, o slip angle do pneu, né? Então, né, por quê? Porque ele considera que o veículo está numa curva em steady state, ou seja, em regime permanente, né? Ou seja, não tem variação, né? Que está muito devagar, né? E que o ângulo é constante. Como é que é essa consideração? Só fazendo isso, é como se a gente estivesse pegando, certo? Ao invés de a gente pegar o espaço de tempo da curva toda, a gente divide a curva em fragmentos infinitesimais de segundo, de momento, e começa a verificar cada momento. Então, esses momentos são tão pequenos que a gente admite como constante. É essa consideração. No geral, é uma aproximação muito efetiva e eficaz, dada a velocidade com que dada a velocidade e dificuldade que se teria para calcular, considerando o slip angle dos pneus, a rigidez dos pneus também entram no cálculo, então isso tudo dificultaria bastante, porque essa parte de pneus, de atrito com pneu e deformação dos mesmos, não é uma parte que, primeiro, não segue as leis de Newton propriamente, e, segundo, não é tão bem conhecido. Tem muitas. Ainda existem algumas dúvidas com relação a isso, e o principal é que quando um pneu se deforma, ele sofre uma força que é a causa da sua deformação. Então, quando ele retorna, porque ele é elástico, quando ele retorna para a posição inicial, o correto seria ele retornar, né, sobre uma mesma força de reação. E isso não acontece. A força de reação é diferente e há uma diferença e deve haver uma compensação dessa diferença entre forças, né? E aí a gente tem esses efeitos no pneu que nunca que são difíceis de serem considerados. Então por isso que ele sempre pondera esses resultados, ele sempre faz essas considerações no final do tópico. No geral, certo? Esse parâmetro ele é mais um parâmetro para você avaliar o balanço do veículo, né? Assim como ele já diz nos tópicos anteriores, que você pode avaliar esse parâmetro, o balanço do veículo com, como é que eu posso dizer, só com aqueles parâmetros básicos, que é velocidade, throttle position, ângulo de giro do volante, esses parâmetros. Bom, então, e aí ele sempre faz essa consideração, certo? Então é importante a gente entender, né, que esse canal de velocidade de atitude ele tem uma importância muito parecida com o do steering angle, né? Então ele te dá até agora a gente já viu três formas de determinar o balanço do carro, né? A gente pode pegar os parâmetros básicos, né, que é a velocidade, giro do volante, posição da borboleta de aceleração e G lateral, e ir avaliando daqueles sinais que os gráficos mostram quando o carro está tendo sobreesterço, quando está tendo subesterço, né? Ou a gente pode ir direto se tiver informação suficiente, pode programar o canal on the steering angle e avaliar. Ou eu posso programar também o canal velocidade de atitude, o attitude velocity, que ele ensina aqui. Isso tudo para avaliar o balanço do carro, né? Então existem aí três formas de avaliar o balanço do carro, né? Cada uma com suas características e dificuldades para se fazer, dependendo do nível de parametrização que esse carro tem.